porque hoje a pauta caiu no meu colo, né, Joel? Vamos falar de trânsito, porque hoje de manhã a gente bateu um recorde aqui em São Paulo, né? Não use o celular no trânsito. Não, então, temos isso, né? Vamos chegar lá. Hoje foram quase 900 quilômetros de congestionamento na cidade. 8h95, 7h30 da manhã. Isso foi 60% a mais do que a gente costuma ter nesse horário. Agora está numa média de 200 de lentidão. E eu estou olhando aqui o mapeamento, a cidade melhorou muito, mas melhorou apenas porque parou de chover. Né? Ainda tem uma leve garoa, mas tem uma expectativa de mais chuva durante a tarde. Então a gente tem que ficar de olho porque tem essa previsão e aí a ida para o trabalho foi muito difícil e a volta, infelizmente, pode ser também. Então, muito cuidado aí com o trânsito, dirija devagar, com atenção ao veículo da sua frente, porque é muito comum em dias como hoje ter o famoso totó, né? A colisão traseira, porque você calcula para frear o carro numa distância que seria apropriada num dia de pista seca. Mas com pista molhada, o carro dá uma derrapadinha, né? Lembra do Luiz? O Luiz, motorista, nosso amigo? Sim, claro. É o rei do totó. É mesmo? Luiz, tem que ligar esse Papo alerta pra ele, aí pra dia Luizão. de chuva. Ele já anda com a cera no carro pra ele já, na hora, já dar aquela lustrada depois. Então, porque o totó não costuma ser um acidente grave, mas dá despesa, pode ser que você atinja alguém, então tem que ficar muito ligado e dirigir mais devagar e parar mais longe, né? Começar a frear antes do que de costume. Vira uma chave, sabe? Aciona o modo chuva. E aí, prestar atenção no trânsito é prestar atenção no trânsito. Não é ficar mexendo no celular, esse tipo de coisa, por exemplo. E a gente está acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes e falou sobre esse projeto há alguns dias, sobre uma maneira que a prefeitura quer criar de alertar os motoristas em relação a mudanças no trânsito ou situações adversas. Então, algum bloqueio importante, um alagamento em uma via importante, como aconteceu hoje, por exemplo. Mudanças no rodízio e tudo mais. E para isso a prefeitura assinou um contrato para envio de mensagens com alertas de trânsito, mensagens que serão enviadas pelo WhatsApp. O contrato já está assinado e prevê um gasto anual de até 10 milhões de reais. Esse valor pode variar de acordo com a quantidade de mensagens que forem enviadas. A gente conseguiu apurar que o lançamento desse projeto foi adiado para depois das eleições. Então, antes de outubro, não começa a funcionar. E por quê? Porque a prefeitura teme que isso esbarre na lei eleitoral. Lei eleitoral, quando chega o período eleitoral, não sei se o nosso ouvinte já reparou, o site da CT muitas vezes sai do ar, perfil dos bombeiros, se for uma eleição estadual, por exemplo, porque os bombeiros respondem ao governo de São Paulo, perfil da PM, que geralmente colocam ali informações de utilidade pública. Mas pode esbarrar na lei eleitoral como configurar, né, uma propaganda irregular. Então a prefeitura decidiu empurrar o início desse programa lá para novembro, para depois das eleições, já contando se tivermos um segundo turno, que é o que deve acontecer, por exemplo. Só para relembrar o nosso ouvinte, esse contrato para essa prestação de serviço já está assinado desde o começo desse mês. Uma empresa participou da licitação, a RCM Luquezzi venceu. A gente já tem serviços parecidos hoje. A Defesa Civil, por exemplo, manda SMS quando está chovendo, quando o ar está seco demais. Envio de informativos de trânsito é um negócio inédito, por meio do WhatsApp, mais ainda. O que a prefeitura diz é que os motoristas interessados em participar vão ter que se cadastrar, então não vão sair mandando mensagem aleatoriamente para todo mundo. Vai ser criado um portal, você entra lá, se cadastra e aí, por geolocalização, vão saber onde você está e aí te mandam uma mensagem de acordo com a região que você mais percorre, né? Então, tem aí essa previsão de que no fim do ano apenas esse serviço comece a operar. E a gente até questionou aqui, né, Joel, como é que fica a questão da segurança no trânsito, né? Porque é um serviço que é direcionado para motoristas com alertas de trânsito via celular, que é um negócio que a gente mais tem que combater no trânsito hoje, porque dispersa as pessoas. O celular já está no topo, né, da lista de motivos para ocorrências de trânsito em todas as grandes cidades. E aí vem a prefeitura com esse propósito de passar informação de trânsito no celular, né? Mas isso aí vai ser um assunto que vai ser discutido só lá para o final de 2024. O questionamento é óbvio que é válido pra caramba, por motivos óbvios, é claro. Mas se não for pelo celular, como que seria?
Seria pelo rádio, por exemplo? Assim? Por exemplo. Uma informação instantânea que tivesse em contato direto com os veículos de comunicação para que ela fosse repassada da forma mais célere possível. Exatamente. Além de, a prefeitura pode trabalhar também num portal para comunicação. Aí você fala, pô, mas eu vou acessar do meu celular, mas é diferente. Porque quando você manda uma mensagem, você provoca a pessoa a abrir o celular. Você provoca a pessoa a ver aquela mensagem. Principalmente, vamos pensar, vamos ser honestos. Acho que até eu faria isso. Se eu recebo uma mensagem no meu celular, claro, eu estou dirigindo, estou indo para um compromisso, chegou a mensagem falando de um pepino no meu caminho, eu vou querer ver. Eu vou parar para olhar. Agora, se a prefeitura criar um portal que seja abastecido com essas informações, e aí eu falo, eu tenho um compromisso, eu quero olhar para ver, é um estímulo diferente, né? Dá para fazer dessa maneira. A prefeitura já fez isso, o site da CET já foi mais completo em relação a isso, o Twitter da CET já foi mais completo em relação a isso, com informação de acidente de trânsito, por exemplo, já há alguns anos isso não acontece, e tem também rádio, TV, para que esse tipo de alerta seja compartilhado. Agora, estimular que o motorista esteja ali no meio do caos, aí chega uma mensagem, vou ver aqui para ver se eu acho a explicação do porquê de eu estar parado, é complicado. Mesmo porque se for uma mensagem muito séria, os veículos de comunicação, principalmente as rádios, no caso... prestação de serviço é uma marca de rádio, né? Se prezam, você vai na hora repassar a informação, né? Uhum. Então é uma questão de se pensar mesmo. Talvez não é o mais adequado você ficar passando mensagem toda hora via celular aí para o motorista que já tem problema pra caramba, e um deles é tentar se conter, tentar segurar esse impulso de ficar toda hora mexendo no aparelho celular. Então. E não ficar criando estímulos. Vou te dar um exemplo. Se vira uma região agora de São Paulo, virou um problema grave lá, ou um acidente, ou uma enchente, uma enchente em tal região de São Paulo, nós vamos ficar sabendo na hora aqui. E automaticamente vamos repassar para quem está nos ouvindo, para quem está no trânsito. Então não há tanto essa necessidade mesmo, você pensar e usar esse raciocínio de ficar abastecendo o celular com mensagem. Uma coisa é você pensar no cidadão como um todo, que é o que a Defesa Civil faz, e eventualmente chega no celular do motorista também um alerta de chuva. Agora o trânsito é específico. Agora, informação de trânsito para motorista no celular foi um negócio que bateu na minha cabeça e fez, algo de estranho. Precisamos mudar. Algo de errado não está certo, né? Exato. Mas vai ficar para o segundo semestre essa discussão, tem uma eleição pela frente e a prefeitura não vai inaugurar esse serviço, tendo o risco de ter que interrompê-lo no meio do caminho por questão eleitoral. Verdade. Você falou em totó. Celular é o rei do totó. É, demais. Esses dias eu quase dei um totózinho por causa disso. Eu falei, puxa vida, para com isso. Eu mesmo falei, para com isso, para com isso. Sabe, você vai ali na baixa, a hora que você olha, o carro tá na sua frente, em cima. Mesmo você estando em baixa velocidade, o dissabor é grande, né? Dá uma totozinha, você tem que parar. Às vezes você corre um risco, estando exposto ali com o carro parado. Aí vem o motorista grosseiro, com razão, briga com você. É um BO grande, né? Doido. Não é só de machucado no trânsito, né, que a gente passa problema. É também esse tipo de situação. E fora que hoje em dia qualquer parafuso que você vai trocar no carro, R$1.000, né? Então tem essa partezinha também. Nossa Senhora. Vamos conversar.